Pai do Senhor, estamos em família. Estamos em família e temos sido ensinados ao longo desse tempo que nós estamos aqui. Temos aprendido tantas coisas acerca da palavra. E hoje a Ângela ressaltou e falar que estamos numa posição que Deus ele nos colocou. E a partir dessa posição temos que tomar algumas atitudes. E essas atitudes, que vamos tomar não são atitudes que têm a ver com a nossa resposta acerca daquilo que temos ouvido da parte de Deus, da parte da sua palavra. Eu não sei quanto a vocês, como é que está o coração de vocês com toda essa condição que está acontecendo no mundo? Há tantas linhas de interpretação, não é? De forma de enxergar do que está acontecendo no contexto que a gente está vivendo. Rumores de guerras. Mas o Senhor, Ele tem nos preservado, não tem? Ele tem nos guardado. E eu vou perguntar para vocês, qual a forma dele nos guardar e dele nos preservar? O mundo ainda não conhece a Deus. Ele não conhece a Deus. Eles andam nesse desvario, bebendo desse cálice doido do medo, da angústia, da tristeza, do lamento, sem esperança, desesperançados, sem chão debaixo dos pés, sem estrutura, sem raciocínio coerente com a verdade da palavra, porque eles não conhecem. Mas nós temos bebido da palavra. Nós temos provado do seu Espírito, do Espírito de Deus, provado e visto como Ele é bom. Essa é a forma de Deus nos guardar. É pela palavra, pelo seu Espírito Santo nos direcionando. A gente já sabia disso, não é? E mais ainda, Deus, Ele nos orientou a isso. Que no mundo teríamos aflições. Mas quem sabe que o bom ânimo vem dele? Por dentro daquilo que ele nos concede, a graça dele de nos fazer avançar e prosperar naquilo que ele preparou. Queridos, não se enganem, não se deixem enganar com tudo que nós vemos nas redes sociais. Não se deixem enganar. Não sejam levados pelo desânimo, pelo medo. Porque Deus tem plantado a palavra dele na nossa vida. Para quê? Para permanecermos firmes e inabaláveis naquilo que ele nos chamou para fazer. E para sermos canais de bênção, do fluir da sua graça, através da igreja levantada por Ele, capacitada por Ele, edificada por Ele, nutrida por Ele, sustentada por Ele. É por Ele, por causa dEle. Para quê? Para nós revelarmos Ele. Ele, o mundo precisa ver algo. E se nós ouvirmos mais isso daqui, vamos deixar de ouvir a Deus em nós, no nosso espírito. É tão importante a gente discernir o tempo de agora, o tempo de já. Sabe? Por quê? Porque o palco está todo ali montado lá fora. E se nós não ouvirmos, nós vamos ser levados e conduzidos a um local que Deus não preparou. De angústia, de tristeza, de lamento, de sofrimento,
de desesperança. E que vamos salgar? Vamos fazer diferença se assim procedermos? Não. Nós somos o outdoor de Cristo aqui na terra. As pessoas têm que ver algo diferente na gente. Sim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Cada palavra que a gente recebe. Gente, eu estou falando de manter-se firme, inabalável. Eu estou falando disso. De não ser levado por pensamentos, estruturas e raciocínios que não dizem respeito àquilo que Deus ele fez na nossa vida. De desfrutarmos uma realidade daquilo que Ele preparou. O mundo não conhece, mas nós temos conhecido. E temos experimentado na nossa vida a bondade, o favor e a graça que dele nós recebemos. E permanecer nessa graça, nessa vida, nessa saúde emocional e espiritual, precisamos manejar isso daqui. Ter isso aqui, a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração, para permanecermos firmes numa guerra de resistência, onde querem nos tirar paz, ânimo, alegria, saúde, proteção, segurança. Gente, isso tudo nós temos recebido. E temos vivido mediante a fé nessa palavra para permanecer. Do contrário, já tínhamos descaído da fé. Por quê? Porque quem tem força em si próprio? Quem tem força? Quem tem raiz em si mesmo? Ninguém, gente. Ninguém. Mas Deus quer que cada um de nós estejamos arraigados e fundamentados nele. Ele é a nossa estrutura. Ele é a nossa firmeza. Ele é a nossa rocha. Inabalável. Inabalável. Pode ruir tudo lá fora, mas aqui dentro nós temos que ter paz. E uma estrutura certa, que só vem da parte de Deus, bebendo dele todos os dias. Todos os dias tem vida para cada um de nós. Porque há uma fonte inesgotável. Mas, veja bem, eu posso ter um filtro maravilhoso, até aquele de barro, com água fresquinha, daqueles grandes, como antigamente, e está cheio de água, e morrer de sede. Sabe por quê? Porque eu que tenho que beber, ir até lá e beber. O filtro, ele não vai fazer isso. Eu que tenho que beber. Eu que tenho que me dispor a me levantar, pegar um copo, colocar ali no filtro e beber a água. E esse é o convite que Deus ele nos dá a cada um de nós. Venha e beba da água da vida. Queridos, nós temos recebido da palavra. O Espírito Santo tem nos concedido. Ele tem nos concedido, ele tem falado a nós. Mas tem que ter uma atitude certa dentro da gente, um ouvido para ouvir. Vamos lá. O que Deus tem agora preparado para eu permanecer firme, de pé inabalável? Qual é agora a ministração que eu vou ouvir, que vai fazer uma chave, uma mudança na minha vida, que vai trazer uma estrutura certa para eu permanecer firme e inabalável? Gente, ser abalado é ser removido da tua posição a qual Deus ele te designou. É horrível você não ter esperança. Quando eu não tinha Cristo,
o medo me perseguia. Tinha medo por fora, por dentro, tudo quanto é lado. Era uma angústia muito grande que havia dentro de mim. E o medo é uma prisão. É uma prisão que Deus ele nos convida pela palavra dele a gente sair de lá. Eu quero compartilhar com vocês em Josué. Vamos lá? E agora é um avanço, é um desafio para mim. Eu esqueci os meus óculos. Eu trouxe a capinha. Vazia. É de perto? Eu quero. Dá licença. Vamos ver se eu consigo. Caramba, ficou, ó. Gente, tá melhor do que o meu, ó. Tô. Então, Josué, gente, olha só. No capítulo 1. Gente, para que eu vou me preocupar? Gente, olha, eu estava ali, eu falei, meus óculos. Ontem eu lembrei eu falei assim, Cláudio, você não pode esquecer os óculos, não esqueça. Desculpa, é que eu ponho aqui e alargo. Então, não, porque assim eu não vejo. Aí assim, é assim. E eu justamente não trouxe, né, aquilo que me era muito necessário. Então vamos lá, Josué, no capítulo 1, a partir do 1. Gente, dentro do contexto que nós vamos ler agora, Josué estava numa posição muito delicada. Né, irmã Zoila? Muito delicada. Porque ele agora era o sucessor de Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, que passou com ele pelo meio do deserto. Já tinham passado agora 40 anos no deserto por causa da falta de sensatez do povo, de olhar para a palavra como deveria, a palavra de Deus. Por murmurar, por questionar, né? Por não acreditar, por não andar em fé. Eles não visualizaram, eles não quebrantaram o coração, eles murmuraram. E por causa disso, ao invés de 40 dias, foram 40 anos no deserto. Moisés morre e agora quem assume? Josué. Eita! Uma multidão que ele devia de liderar no lugar de Moisés. E olha que Moisés é aquele homem que ele era muito íntimo de Deus. Quando ele entrava lá na tenda da presença, e ele ia ter com Deus, ele tinha que colocar um véu no rosto por causa da glória de Deus. As pessoas não conseguiam vê-lo, porque brilhava o rosto de Moisés. A presença de Deus alimentava Moisés. Moisés, uma vez eu até partilhei aqui, né, a respeito do Salmo 91, que foi escrito por Moisés, que ele agora habitava na presença de Deus. Ele que antes não sabia se ele era egípcio, se ele era judeu, né? Ele não sabia, ele saiu fugido do Egito após matar um egípcio, passou lá 40 anos, né,
no deserto, nem na casa dele ele morava, né? Ele morava na casa de Jetro, o seu sogro. E ele descobriu que ele tinha um lugar que ele podia chamar de casa, a presença do Senhor. E nós somos convidados a manter esse relacionamento íntimo, onde a presença do Senhor nos encha. E a gente chama ele de casa, de habitação, lugar onde nós nos escondemos, lugar onde nós nos abrigamos, onde permanecemos, onde não é, na verdade, uma casa de fim de semana, de férias. É uma morada. Esse é o convite para todos nós. E foi o convite feito para Moisés, e ele se viu nessa habitação. Você já conhece o Salmo 91? Todos conhecem? Então, dentro do pano de fundo, dentro do contexto, está aqui Josué, liderando um povo. Sucedeu um homem desse, né? Que desafio. Vamos ver o que Deus falou para ele? Agora é a Luísa que não consegue ler, né? Então diz assim. Obrigada, Luísa. Diz assim. A partir do verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou a dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só o verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. Só o fim de semana? Dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Terceira vez. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Acha que está por aqui, assim, esse relato todo, por acaso? Por acaso? Não. Não. Nós temos os nossos desafios diários, e cada um diferente do outro. Mas essa palavra, ela tem que falar conosco.
ela tem que nos animar por dentro, ela tem que revelar a nós uma nova condição que Deus ele nos deu. Porque é Ele que caminha conosco. Ou acha que Ele ia caminhar sozinho? Acha que Josué ia levar esse povo todo à terra prometida sozinho? Não. 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 E acha que vai ser sozinho com a gente? Não. O Espírito de Deus, ele habita em nós. O que estava sobre eles, agora está dentro de nós. Dentro de nós. Sobre nós. Nos revestindo com poder e com intimidade e com proximidade. Queridos, lembra? Medite na lei dia e noite. Para que a gente vai meditar? Para a gente cumprir. Não é só para a gente ficar sabendo, não. É para a gente cumprir. É para a gente comer a palavra, é para a gente beber dela. É porque ela vai trazer vida a nós. Porque no momento do bom combate da fé, para permanecer firme e inabalável, nós vamos ser confrontados com uma realidade física, com realidade natural. E se essa realidade aqui, espiritual, não estiver plantada dentro da gente, a gente vai acreditar mais naquilo que nós sentimos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos acerca de tudo que está acontecendo. E que nos traz peso, nos traz insegurança, nos torna lentos, cansados, fatigados e infrutíferos. Infrutíferos para quem? Para Deus. Porque os frutos que a gente apresenta é para Ele. É que glorifiquem o nome dEle. Está lá em João. Agora, vamos lá. Em Josué, vamos lá no Salmo 1? Salmo 1. Um pouquinho mais adiante. Gente, qual Por que eu estou aqui hoje? Tão somente para encorajar você e a mim também a olhar para essa palavra, para beber dela. Sabe, muitas vezes a gente bebe de muitas fontes. A internet tem muitas fontes. E muitas delas não falam, e muitas vezes não falam de vida. Olha, ontem nós tivemos aqui a nossa reunião de mulheres. E a Tati partilhou conosco uma conversa entre ela e o Senhor. Em silenciar as vozes das redes sociais. Eu sei que a gente tem fome de conhecimento. Mas você sabe de uma coisa? O Senhor, na hora que a gente estava orando, o Senhor falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Dentro de mim. Que nós estamos tendo conhecimento a conta-gotas. Conta-gotas. Isso não tem cara de fonte. Isso não tem cara de torrente. Isso não tem cara de rio. Conta-gota é uma conta-gota. Gota-gota. É bem doseado. Bem limitado. Mas ele nos despertando a uma fonte.
inesgotável que está dentro de nós, que jorra para a eternidade, é uma fonte de vida. E aqui, essa palavra, ela é tão importante, porque ela vai filtrar tudo que quiser entrar na nossa mente. Por isso a importância de conhecê-la e de saber o que está escrito. Estamos falando de permanecer firme, inabalável, contra o bom combate da fé. Por quê? Muita coisa vem para nos derrubar. Muita coisa vem para nos mover. Vamos lá, Salmo 1? Por favor. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha como que ela se parece. Olha a figura que traz. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Isso fala muito daquele que não tem a vida de Deus habitando, não tem a instrução de Deus habitando. Palha que é levada pelo vento. Palha tem vida? A palha lá de casa não tem vida, não. Tem não. E quando dá o vento, eu tenho que varrer tudo. Não tem vida. Mas quando o vento dá numa árvore, bem arraigada, fundamentada, verde, nutrida, o vento dá e não acontece nada. E na hora da estação, palha dá o fruto? Palha dá fruto? Não. Mas a árvore que é plantada junto a ribeiro de água, ela dá fruto. E na estação própria. E as folhas não caem. A palha, ela não tem vida. E a árvore que está arraigada, ali, firmada na terra, perto de ribeiro de águas, ela é cheia de vida. Ela é cheia de vida, por isso ela dá fruto. Vocês podem se ver nisso? Vocês podem se ver nisso, no propósito que Deus tem para cada um de nós? Vida, e vida em abundância. Vida, ainda que estejamos no mundo, teremos aflições sim, mas estaremos arraigados, firmados na palavra, porque essa palavra estará na nossa boca e no nosso coração. É para isso. É para que no momento da adversidade que ela venha, você vá também com aquilo que você tem. Mas se você não meditar, você vai como se defender? Como você vai se defender no dia mau? Que estrutura você vai ter para ajudar o teu irmão? Aquele que caminha contigo? Que estrutura você vai ter quando você vê alguém abalado? Vai falar, isso mesmo, é a vida. É a vida. É isso que Deus ele tem para a gente passar para aquele que está passando aflição e não conhece aquele que a gente tem
conhecido? Vamos lá. Terceira testemunha. Jeremias. Vamos lá em Jeremias? (17). Verso 5. Queridos, a partir do verso 5. Jeremias é considerado e é chamado profeta chorão. Por quê? Porque ele intercedia pelo povo de Deus. Que o povo de Deus, ele não queria, né, não queria obedecer. E esse profeta, ele era uma trombeta, né, no meio do povo, para que o povo se voltasse para Deus. E, na verdade, o povo não quis. E anos e anos e anos ele pregando a palavra e querendo que eles se arrependessem, se voltassem para Deus, eles cada vez mais se distanciavam de Deus. Até que eles escolheram, né? Mas olha só, vamos lá. No verso 5, olha a resposta de Deus. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Uau! Eita coisa boa! Eita coisa boa! Gente, o calor virá. Mas o que Deus ele tem preparado é um refrigério para a gente. É um crescimento, uma árvore frutífera. Por quê? Porque a nossa vida é dele, está ligada nele. É isso que é o convite. É o convite que ele faz. Gente, desperte. Beba da palavra, medita nela. É a casa cheia. Cheia do que ele quer? Cheia de vida. E a vida só está nele. Na sua palavra, no seu espírito. Gente, a palavra, quando o problema vem, e a gente vê onde é que está a disposição do nosso coração, não é? Quando a situação vem. E a gente precisa tanto dessa palavra ser como filtro para a gente ver. Eu estou com medo? Medo não é para mim, não. O Senhor não me deu o espírito de medo, a palavra do Senhor diz, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. E declare a palavra, declare vida, vai para o joelho. Não aceita, não permita, peça graça, peça força. Nós estamos, queridos, inseridos num corpo, e não à toa. Sabe por quê? Porque somos membros
Ó, todo mundo sabe que um corpo tem vários membros, né? Tem várias funções. Nem todo corpo é só mão. Nem todo corpo é só pé. Mas nós precisamos de tudo. Estamos inseridos num corpo. Somos tratados pelo Senhor a partir do corpo. Agora, queridos, a palavra é viva e eficaz. Nós precisamos da palavra para até saber o que está dentro da gente. É a partir da palavra. O não se conformar vem a partir daquilo que a palavra nos orienta como sendo aquilo que é vida e aquilo que é morte para a gente. O mundo, ele tem muitas coisas por aquilo que é natural e são caminhos de morte. Mas Deus, Ele nos tem dado a palavra dEle para que a gente possa identificar o que é vida e o que é morte. E a partir disso, nós não nos conformarmos com aquilo que não seja vida. Em Hebreus fala, vamos lá, Hebreus 4:12. Já estou terminando. Meu marido está ali para assinalar. É o homem do tempo. 4:2. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Opa, estou ouvindo Bíblia. Aí mudando. Folha. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Vá lá, gente, é importante a palavra ou não é? Ela vai trazer discernimento. E o Espírito Santo vai te dar esse discernimento a partir daquilo que você bota para dentro. E se eu ficar meditando dia e noite em outras fontes, não vai ter isso. Eu não vou saber julgar. Eu não vou saber dividir. Isso é vida e isso é morte. Isso é vida e isso é morte. Quem traz esse parâmetro dentro da gente é o Espírito Santo. A partir de quê? Da palavra que foi colocada dentro, digo eu de novo. Compreende o bom combate da fé? Para permanecer firme e inabalável? Estamos em guerra. Estamos em guerra. O nosso inimigo, o adversário, tem um acervo grande. E ele quer nos mover. Porque se ele nos mover, nós não lutamos contra ele. E nós iremos viver tudo aquilo que Deus ele preparou para a gente. E a gente vai fazer um estrago no império das trevas. Vamos sim. Como? Andar na verdade, no amor e na graça dele. Estou terminando. João, no capítulo 6. João, no capítulo 6. No verso 63 e 64. Grande esse capítulo. Vamos lá. O espírito dá vida. A carne
não produz nada que se aproveite. É palha. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Jesus falando aos discípulos, quando eles se escandalizaram, falando de que matéria ele é. A verdadeira comida, verdadeira bebida, alimento. Alimento que nutre vida. E para finalizar, vamos lá em Efésios? Capítulo 6, no verso 10. Vamos lá. Efésios 6, 10. E diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam o quê? Resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis. E aí ele relata no verso 14 ao 17, aquilo que somos, temos e podemos em Cristo. Nele é a nossa vida. Gente, a mão, ela tem vida porque ela está ligada ao corpo. Se cortar a mão, ela perde vida, porque não está ligada ao corpo. A videira, ela tem vida e ela tem varas, e nós somos a figura das varas. A videira é Cristo. Se cortar a vara da videira, a vara seca. Por quê? Porque a vida está na videira. Ok? Mas se a vara está na videira, essa vai dar fruto. E é isso. E é um fruto para Deus, que glorifique a Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Queridos, essa é uma fonte segura de vida. Quem meditar nessa palavra vai ser exatamente a figura que foi trazida aqui. Árvore que dá fruto na estação própria, cujas folhas elas não murcham. Tudo quanto fizer vai prosperar. Não serão como palha que o vento leva, que as notícias vêm, que vai acontecer isso e a gente vai, que vai acontecer aquilo, a gente vai abaixo. E a gente fica doido nesse desvario todo que está acontecendo. Mas Deus, Ele plantou em nós a sua própria vida para que haja uma fonte. Nos conectou com Ele para que possamos ser guiados por Ele. Por Ele, Ele que vai nos guiar, não são as notícias, não. Não vai ser os nossos medos, os nossos
os nossos medos, as nossas angústias. Mas a palavra do Senhor vai trazer uma perspectiva muito maior. E não vai ser, a gente não vai ter o conhecimento de conta-gota não, porque todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. E estamos nele, em Cristo. E o Espírito dele em nós. Amém? Oh, Paizinho querido, que privilégio nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus em família. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por cada vida. Obrigada, Espírito Santo, pela tua própria vida que está dentro de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Nos ajude a ver, a ouvir. Nos ajude, Senhor, a discernir. Dá-nos clareza, sentido de oportunidade, Senhor, que nós temos recebido muita oportunidade para aprender. Muita oportunidade para aplicar a palavra, muita oportunidade para conviver com o corpo e aprender, Senhor, com a tua graça, que ela é multiforme. Pai, em nome de Jesus, tu nos atribuiu a tua própria vida que estivesse dentro de nós, não por acaso, porque o Senhor sabe, Senhor, que nós não podemos ficar sozinhos conosco. Mas o Senhor nos deu a sua própria vida, plantão de 24 horas dentro da gente, Senhor, porque o Senhor sabe que a gente teria essa necessidade. Muito obrigada, Pai. Pai, obrigada. Obrigada por cada vida, Senhor. Coloca, Senhor, no nome de Jesus, no interior, no íntimo de cada um de nós, Senhor, essa condição de urgência, de crescimento, de amadurecimento. Senhor, de resposta a tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, todo o investimento, Senhor, que o Senhor tem investido no nosso crescimento. Coloca a urgência, Senhor, de sermos filhos maduros, constantes, Senhor. Oh, Pai amado, que sejamos esse canal de vida para cada um lá fora, Senhor. E aqui dentro também, uns pelos outros. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que grande é a tua seara, mas poucos são os ceifeiros. E Senhor, e a seara, ela já está branca, Senhor. Pai amado, que nós possamos colocar força nisso, diligência nisso, Senhor, em ouvir de Ti, em, Senhor, aplicar o nosso ouvido, a Tua palavra e meditar na Tua palavra para poder vivê-la e ter esse filtro dentro da gente, Senhor, e permanecer firme, inabalável, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.